Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Alencar. Estou aqui mais uma vez para comentarmos a lição da revista Atualidade Cristã, Espírito Santo, Dons Espirituais e Ministérios. Nós já estamos na lição de número 3. Isso significa que já caminhamos muito. Essa lição será dada no dia 20 de outubro. As duas primeiras lições foram maravilhosas e nessa terceira lição nós temos agora uma mudança, né? Uma mudança, por assim dizer, da ação divina no relacionamento com os homens. Eu vou me delongar um pouquinho mais aqui, mas o intuito é de oferecer exatamente subsídios, né? Complementos ou enriquecimentos para as lições, né? E aí, você que está assistindo o vídeo, você considere o que você achar importante, né? Você pode adiantar o vídeo, pode acelerar a nossa fala, né? Fica à vontade. Mas nós temos aqui então o Espírito Santo na Era da Graça. Nas duas primeiras lições, nós estudamos aqui o mover do Espírito no Antigo Testamento, né? E o Espírito Santo na Era da Lei, né? E o Espírito Santo na Era da Lei. Então, agora vai haver uma ruptura, né? Por assim dizer, da ação divina com os homens. Nós primeiro precisamos entender essa ação do Espírito Santo na Era da Graça, mas primeiro vamos entender o que é graça, né? Como nós estudamos as duas lições anteriores, né, e as duas lições anteriores, elas falavam a respeito do Antigo Testamento, dos primórdios, da era humana, da relação de Deus com os homens. Nós vimos o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em pessoas específicas, né? Pessoas específicas tiveram um relacionamento com Deus. Noé, Enoque, Enos, nós vamos ver Abraão, né, Isaac, Jacó, Moisés. São pessoas específicas que Deus estava se relacionando. Então, podemos dizer que havia um limite de relacionamento, né, demonstrado na Bíblia para a relação entre Deus e o homem. Daí, a partir de Moisés, esse relacionamento ele foi ampliando, né? Nós vamos ter depois reis, sacerdotes e profetas. Então, basicamente, o relacionamento do Espírito Santo no Antigo Testamento com os homens, ele se dava nessa esfera, né, de pessoas escolhidas, né? Escolhia pessoas, né, para o relacionamento. E aí, esse relacionamento basicamente se deu com reis, sacerdotes e profetas. Então, assim, nós entendemos o Antigo Testamento e a relação do Espírito Santo com as pessoas. Ainda assim, nós vamos compreender que a relação do Espírito Santo, ela também tinha um objetivo, que era o bem comum da nação de Israel, né? Porque Israel era o povo escolhido, o povo de Deus. Então, esses três ministérios, né? Reis, sacerdotes e profetas, eles tinham um objetivo de conservação da vontade de Deus na nação de Israel e também para a proteção de Israel, né? Agora, nós precisamos entender que Deus, ele também exercia juízos imediatos, né? Ali no Antigo Testamento, sobre pessoas e sobre nações, né? Então, Deus constantemente estava exercendo juízos imediatos. E esses juízos, Deus anunciava através de profetas, né? Deus avisava os profetas que ele iria exercer juízo, né, sobre o Egito, sobre Edom, né, e sobre todas as outras nações. Quando a gente lê o Antigo Testamento, é isso que nós vemos. Nós vemos Deus, então, se relacionando com algumas pessoas específicas,
Deus preservando Israel e conservando Israel, e nós vemos também Deus castigando tanto Israel quanto as outras nações, outros povos, né? Então essa era a relação divina com os povos do Antigo Testamento. Agora, nessa lição, nós falamos da relação do Espírito Santo na era da graça, né? O que isso significa? Isso significa quase que basicamente que o juízo divino nas nações, ele não acontece mais do mesmo modo que no Antigo Testamento, que acontecia no Antigo Testamento, e nem mesmo nas pessoas, né? Agora há uma relação não somente com Israel, mas com todos os povos da terra. No Antigo Testamento, a relação de Deus, basicamente, para abençoar, era sobre Israel, né? Deus tinha uma relação, né, com Israel, né, uma relação de pai para com filho. E as outras nações não era bem assim, né? O que nós basicamente vemos é Deus exortando as outras nações quanto à afronta deles sobre o Filho de Deus, que é a nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, né? Então, agora nós temos uma relação de Deus com todas as nações. Então, nesse ponto, nós já compreendemos que, na era da graça, Deus, ele agora se relaciona com todas as nações. Deus está a se relacionar com todas as nações. Então, na era da graça também, Deus não está exercendo juízo imediato sobre todas as nações. Salvo que nós precisamos compreender que no Antigo Testamento, vários homens inspirados por Deus profetizaram. E essas profecias têm os seus cumprimentos. Então, nesse sentido, mesmo que eu diga que Deus não está exercendo juízo imediato sobre todas as nações, nós temos ainda assim um período profético ou de profecias, né? Há profecias veterotestamentárias, né, proferidas por homens de Deus, que vão se cumprir na era da graça. Várias profecias, né, há de se cumprir na era da graça. Principalmente no que se diz respeito ao juízo vindouro, né? Vai vir o grande juízo sobre todas as nações. Então, isso vai ser um cumprimento profético na era da graça. Então, as profecias, elas estão em acordo com a era da graça também, né? Então não é porque estamos na era da graça que as profecias do Antigo Testamento não vão se cumprir na era da graça. Vão sim. Deus cumprirá todas as suas profecias, né? A palavra dele não volta vazia. Ok. Entendendo então o que é a era da graça e compreendendo que a intenção divina na era da graça é exatamente salvar todo homem pecador, né? Ou todo pecador. Então, na era da graça, Deus quer salvar todas as pessoas. Deus tem a intenção de salvar. E como que Deus quer salvar? Através da sua igreja, né? E para isso, Deus agora se relaciona com os homens através do Espírito Santo. Então, aqui nós chegamos a um outro ponto comum na era da graça. E esse ponto comum, eu até adiantei no vídeo anterior, é que o Espírito Santo, ele tinha um relacionamento específico e muito mais intenso com reis, sacerdotes e profetas. Mas agora, o relacionamento do Espírito Santo é com todo homem, com toda mulher. Então, isso também está no âmbito da graça comum, por assim dizer, né? Ou seja, Deus quer salvar todas as pessoas e também se relacionar com todas as pessoas, né? Então, a vontade de Deus é que todos sejam
salvos. Então essa é a era da graça. O juízo de Deus é sobre o pecado e não sobre o pecador. É diferente isso. Quando Jesus morre na cruz, o juízo vem sobre o Filho de Deus, que representa toda a humanidade, e agora todo aquele que nele crê recebe esse favor imerecido, né? Ou seja, aquele juízo era para ele, mas quem recebeu foi o Filho de Deus. Então, nesse sentido, nós somos agraciados. Todos os homens que creem em Cristo é agraciados por causa do Filho de Deus. Então, entendido mais ou menos aí, acredito que deu para esclarecer muita coisa, o que é a era da graça, né? Quase que basicamente, Deus não vai estar exercendo juízo sobre as nações, repreendendo-as, mas agora o objetivo é de salvar as nações do pecado, e ele faz isso através da igreja. E segundo, o Espírito Santo agora não está limitado a pessoas específicas, mas a todo aquele que crê, né? Recebe o Espírito Santo na sua vida. Então não está limitado a pessoas específicas. Na lição, o que nós vemos tem 3 objetivos, né? Eu gosto muito dessa didática de que há 3 objetivos. Então está bem pontuado, né, a fala a respeito da lição. O primeiro objetivo é identificar a presença do Espírito Santo no Novo Testamento antes do Pentecoste. E aí, antes do Pentecoste, nós podemos ver a ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós vamos ver João Batista, né? Ele que abre o cenário neotestamentário, né, do Novo Testamento. Ele abre o cenário, e esse cenário, através de João Batista, o que a gente vê é a ação do Espírito Santo sobre ele, né? Agora ele estava batizando no Rio Jordão. E aí Jesus, quando ele é interrogado com alguns escribas e fariseus, né, Jesus pergunta para eles: e o batismo de João? Né, é de Deus ou dos homens? Porque eles queriam pegar Jesus, né? E Jesus dá essa invertida neles, né? Então, o batismo de João Batista é a ação do Espírito Santo em João Batista. Depois nós temos Jesus Cristo, após ser batizado por João Batista, vem o Espírito Santo em forma corpórea, como que de uma pomba, né, sobre Jesus, e uma voz que vem do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós já estamos vendo a ação do Espírito Santo, tanto no profeta João Batista, quanto em Jesus Cristo. E aí, com Jesus Cristo, nós vamos ver a ação do Espírito Santo já nos discípulos. E aqui na revista, o autor, ele vai demonstrar essa relação do Espírito Santo já na vida dos discípulos, enquanto eles caminhavam com Jesus, né? Aí nós vemos que Jesus ele dá autoridade para os discípulos na missão dos 70, né? Nós vamos ver algumas outras relações, Jesus soprando o Espírito Santo sobre eles após a ressurreição, né? Então, nós já, antes do Pentecoste, nós já estamos vendo a relação do Espírito Santo em João Batista, em Jesus e nos discípulos, certo? Aí depois, nós vamos ter, mostrar que até mesmo Jesus necessitou ser ungido pelo Espírito Santo para a sua missão. Jesus necessitou ser ungido pelo Espírito Santo para a sua missão. Jesus, ele começa seu ministério aos 30 anos. E nós vamos ver que o início do ministério de Jesus, de proclamação do reino dos céus, porque Jesus já tinha uma relação de mestre em Israel, né? Aos 12 anos nós vamos ver Jesus indo ao templo, e lá ele ensinava de forma que os mestres de Israel se admiravam daquela criança. E se com os 12 anos ele já tinha essa admiração daquelas autoridades, quanto mais aos 30, aos 28, aos 27, né? Então Jesus já era tido como um mestre ali, alguém que interpretava bem as escrituras.
Isso nós devemos entender bem. Agora, na ação do Espírito Santo, quando Jesus é cheio do Espírito Santo, se assim nós podemos dizer a respeito do Filho de Deus, né? Porque ele é o homem Deus, né? Ou Deus homem, né? Nós vamos ver que quando o Espírito Santo vem sobre ele, aí começa agora uma jornada de pregação do reino de Deus, de arrependimento e também de curas, milagres e maravilhas, né? Então, Jesus ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo nesse sentido, né? E isso nos demonstra que nós necessitamos também do Espírito Santo para trabalhar no reino de Deus, senão nosso trabalho é um trabalho comum, né? Mas vamos lá. Então Jesus, quando ele é ungido, aí é que ele começa o seu ministério. Por isso nós dizemos que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, muito embora ele já era tido como mestre. Mas isso porque é a força do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em Jesus, né? Então, esse conjunto de informações que nós temos nos demonstra que Jesus ele tem a sua notoriedade de fato quando ele é ungido pelo Espírito Santo, né? Que aí quando começa a surgir os vários sinais e ele começa a trazer interpretações da lei com mais consistência, como quem tem de fato a autoridade, né? E aí os milagres seguiram. Então, nós vamos ver isso aí. Mostrar que o Espírito Santo é imprescindível para a pregação do Evangelho. E, de fato, o Espírito Santo é imprescindível para a pregação do Evangelho. Na era da graça, Deus tem a intenção de salvar a humanidade. E se você olhar as Escrituras, e se nós compreendermos que Jesus ele se apresenta no templo com 12 anos e começa a demonstrar tamanho conhecimento naquele lugar, e se nós entendermos que esse Jesus vai crescendo e a intenção dele é uma só, fazer a vontade do Pai, então ele tem uma relação, né, com o Pai, né, e um compromisso com o Pai, que é unicamente mostrar a vontade do Pai. Então Jesus ele vai crescendo naquele lugar, lá em Israel, e ele é um mestre por excelência, e isso vai ficando cada vez mais claro, né? Então digamos que com 20 anos, Jesus ele está na sinagoga, eu estou aqui imaginando isso, né, trazendo isso hipoteticamente. Jesus está na sinagoga e ele, da mesma forma que com 12 anos pôde falar, com 20 ele também podia falar. Aos 25 também podia falar, né? Então é um mestre que está ali. Mas nós observamos que as pessoas só começaram a seguir Jesus quando Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo. Né? Quando ele é cheio, né, por assim dizer, do Espírito Santo. Aí é que as pessoas começam a seguir Jesus. Então, a necessidade do Espírito Santo, né, na pregação do Evangelho, ela é de suma importância. Nós precisamos do Espírito Santo, porque nós estamos vendo o Filho de Deus, né, que é mestre, né, e fala como quem tem autoridade, mas que também precisa do Espírito Santo no anúncio do Evangelho. E as pessoas começam a seguir Jesus, porque Jesus está cheio, né, pleno do Espírito Santo. Então, nós, réis mortais, também carecemos do Espírito Santo. Na conclusão, para o vídeo não se alongar, a intenção nossa aqui é fornecer alguns subsídios, né, algumas compreensões. A revista aqui, essa lição ela está maravilhosa, né? Não essa lição, a revista toda está muito boa. Livros de teologia com muita consistência. Você pode equiparar essa revista com muitos livros de teologia. Lógico que ele conseguiu resumir com maestria, né, com profundidade, um conteúdo que é
extremamente vasto, né? Muito importante. Ele resumiu com maestria, pontos específicos e muito importante, né? Na conclusão, ele sugere aqui 3 estágios progressivos, né? Vamos lá. O agir do Espírito Santo na era da graça deve ser considerado em 3 estágios progressivos. Olha que conclusão maravilhosa. 1, que vai da eleição dos apóstolos até a morte do Senhor. Esse é o primeiro estágio, né? Escolha dos apóstolos, a morte do Senhor, né? Esse é o agir do Espírito Santo na era da graça. Ou seja, quando o Espírito habitou entre eles, pouco diferindo do tempo da lei. Outro período é o que se inicia depois da ressurreição. Então, depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Sendo ali ungidos e dotados de autoridade. Então, Jesus, após a ressurreição, sopra sobre os discípulos, né? Ele diz, recebei o Espírito Santo. E o terceiro é o período que começa no dia, a revista parou aqui, não teve continuação, mas eu penso que é no dia de Pentecoste, né? Que se inicia no dia de Pentecoste. E aí nós temos então essa consideração dos 3 estágios progressivos, né? É o progresso do Espírito Santo na era da graça, que é na escolha dos apóstolos até a morte de Jesus. Na ressurreição de Jesus, quando Jesus vem e sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E a terceira é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ali na era da graça, né? Então, basicamente, essa é a compreensão da progressão da ação do Espírito Santo, né? No início ali da era da graça, né? Na vinda de Jesus, na morte de Jesus, né? Na ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Então, meus irmãos, espero poder ter contribuído com vocês, que Deus os abençoe poderosamente. Essa foi a nossa terceira lição e aguardo vocês na nossa próxima lição. Deus abençoe a todos.